Bem, o plano de controle, você já deve saber, a gente já mostrou para vocês, que ele serve para dar uma garantia de que o meu processo ou o meu produto ele vai atender aos requisitos. Daí, basicamente, o que a gente precisa nesse primeiro momento aqui é montar este plano, tá? Uma estrutura onde dentro dessa estrutura eu possa ter uma certeza de que eu vou atender os requisitos. Então nós vamos montar esse plano de controle, a gente vai fazer só uma demonstração muito básica, bem rasa na verdade, é mais para você conhecer o formulário, esse formulário está disponível para você no formato Excel, você pode inclusive estar adaptando para a sua realidade, enfim, mas ele tem as principais características e informações de um plano de controle que atende tanto o manual do PIPAP, quanto atende também a norma IATF 16949, se você de repente aí está estudando ela. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que definir, marcar dentro deste meu plano de controle é se ele está relacionado a um protótipo, ou seja, a um produto que nós estamos lançando e aí a gente está pegando uma amostra, um protótipo desse cara. Pode ser um processo também, tá? O protótipo do seu processo ainda não está rodando. A verdade é que você ainda não está fabricando esse cara, você ainda não está rodando ele 100%. Pré-lançamento, quando a gente já está pronto realmente para fazer o lançamento desse cara. E a produção é quando você já tem o know-how desse produto, você já fabrica ele há muito tempo, então você quer basicamente fazer um plano de controle para a tua produção. Perfeito? Lembrando que o plano de controle para para facilitar, adiantar muita coisa sua, você pode pegar o teu FEMEA, tá? Tanto o FEMEA de projeto quanto o FEMEA de produto. Você vai ver lá tudo que você determinou como modo de falha ou tudo que ele precisa e você vai listando aqui nessas linhas que a gente já vai ver. Eu vou simular aqui, vamos imaginar que é um protótipo, tá? Aí você define como que você vai querer. Bom, aí aqui a gente tem um número do plano de controle, isso aqui é para questão de rastreabilidade. Vamos imaginar que este meu plano de controle ele é o 001/22. Você vai desenvolvendo de acordo com a sua necessidade, a codificação também depende de você. Isso aqui é só para rastreabilidade, uma vez que nós vamos ter possivelmente vários planos de controle. Você põe aqui, ó, revisão 0, à medida que você vai avançando, você vai pondo aí também as datas desse cara, se você quiser nesse formato. Bom, o que eu tenho depois aqui? Eu tenho o número da peça ou do processo. Se você estiver fazendo aqui um plano de controle para um processo, a gente vai e coloca o processo ou da própria peça. Vamos imaginar que o número aí, o código da minha peça é TK-009, ok? Revisão desta peça, essa revisão basicamente está relacionada ao desenho do projeto desse cara inicialmente, né? Então ela está na primeira versão, se a gente tiver uma nova versão, um upgrade desse cara, ou você muda aqui o número da peça, o código dela, ou simplesmente a revisão deste cara. Bom, o nome da peça ou o nome do meu processo, no qual eu vou fazer o plano de controle, então vamos supor que no nosso caso aqui nós vamos fazer de um para-brisa P2, por exemplo. Ok. A planta do fornecedor, planta ou fornecedor, na verdade, isso aqui é onde fica localizado o seu local, aí onde você está fabricando. Então você pode pôr a matriz, o local físico mesmo onde você está, ou qualquer outra referência que justifique onde nós estamos fabricando ou onde esse processo está acontecendo. Código do fornecedor, isso aqui está mais relacionado a você junto à montadora, né? Então existe, claro, um código entre vocês, e aí no plano de controle, esse código vai ser importante, principalmente quando a gente está fazendo o PIPAP, para que o cliente ele possa saber identificar quem é você de fato. Bom, aqui nós colocamos a equipe que vai estar envolvida nesse plano de controle. Aqui eu pus só produção, mas você pode colocar funções se você quiser, tá? Gerente de produção, gerente de suprimentos, gerente de planejamento, coordenadores, enfim. Eu não gosto muito de colocar nomes pessoais, aí não pega muito legal. Porque se essa pessoa mudar de função, você vai ter que vir aqui mudar o plano de controle, enfim. Então você pode pôr função ou aqui, como eu coloquei já, a área completa, tá? Que é produção, fica à vontade. Sobre o dono do processo, você vai dizer quem que é o responsável pelo processo aqui, ó, que a gente tem. No nosso caso aqui é um produto de para-brisa, por exemplo. Então, quem é o responsável por esse processo? Você vai colocar aqui é o Hilkson Stowers, esse é o cara que é o dono do processo. Bom, fornecedor, a data, você vai colocar aqui uma data em que nós temos, né, essa situação do nosso plano de controle, né, uma data que você verificou, enfim.
Aqui se tiver outras aprovações, mas também só se for necessário, tá? Vou colocar aqui como não aplicável. A data da elaboração, aí já é legal. Então essa data de elaboração você mantém nesse formato aqui onde você está. E aqui eu tenho uma data de revisão, ou a gente pode retirar daqui também, tá? Eu coloquei nesse molde só para você ver que tem empresas que gostam de pôr no cabeçalho, né? Não tem problema nenhum. Você não precisa seguir exatamente esse layout que nós temos aqui. O importante são as informações. Então, se o seu cabeçalho ele já traz aqui no canto revisão, datas, aí você pode eliminar esses caras sem problema algum. Bom, a revisão do meu plano de controle, ok? Revisão 0. Data de aprovação do cliente. Isso aí é quando o cliente aprovar, tudo ok, beleza? Principalmente quando aprovar o PIPAP, a gente vai ter uma data que vai estar aqui. Inclusive, aqui a gente está colocando tudo manual, tá, gente? Mas na prática você pode puxar datas aí, de repente pode ficar interessante você fazer um link de datas, por exemplo. Né? Então eu puxo uma data para um lado, puxo uma data para o outro, isso aí vai ficar bem interessante também. Bom, agora vamos ao preenchimento do corpo do nosso plano de controle, né? Seriam as informações técnicas. Eu aqui, para a gente não ficar uma aula muito puxada, eu vou colocar apenas uma linha, tá? No geral, você vai pegar todo o teu FEMES, se teu FEMES tiver, sei lá, 20 modos de falha, 20 etapas, o teu processo tiver 20 etapas, você pode pôr as 20 etapas aqui do processo, ou as características, se você estiver fazendo aqui de um produto. E aí, lá no teu DFMEA, tiver muita coisa, você vai enchendo aqui. Aqui eu só vou fazer um para nós termos uma ideia, que será uma etapa do processo, corte conforme a programação, já que estou fazendo aqui de para-brisa, vamos pegar de processo. Então, a minha descrição da operação seria um corte conforme a programação. É uma etapa do processo quando a gente está montando lá, fabricando o nosso para-brisa. Bom, a coluna aqui que ela fala sobre máquina, dispositivo para fixação, ferramenta para aplicação, isso aqui é o que você utiliza para esta etapa. Aqui eu tenho uma etapa de corte, então eu posso utilizar uma máquina, pode ser que depende da etapa do processo ou do produto em si, você tenha disponível aqui uma ferramenta, algum tipo de ferramenta ou algum instrumento de medição, você vai usar esse cara. Supondo que eu estou fazendo aqui um corte, então eu vou dizer aqui que quem está fazendo isso, a máquina que eu utilizo aqui é a máquina 001, que é um robô, na verdade, que faz um corte nesse para-brisa. Okay? Eu posso encher aqui de mais referências, claro, né? Como eu disse para vocês, aqui a gente só está simulando, só para você entender como é que se preenche esse cara, mas coloque toda a informação técnica da sua máquina, por exemplo, o nome dela, o código dela, se ela é automatizada ou não, enfim. Aqui então nós temos algumas características, perfeito? São 3 informações. A primeira é um item normal, o item dessa característica. As demais você vai colocar se o teu produto tem alguma característica diferenciada. No meu caso aqui eu não coloquei nada, então vou pôr inclusive aqui não aplicável, porque, sei lá, de repente meu produto não tem nenhuma característica especial que eu queira colocar aqui. Sobre o processo, já que eu estou fazendo aqui ó, um plano de controle do meu processo, então orientação de corte conforme os requisitos. Isso aqui, de repente, o pessoal da produção achou interessante colocar esse cara, mas aqui no produto também, repito, se você tiver alguma característica, algo que chame a atenção aí do teu produto, você pode inserir tranquilamente. Perfeito? Aqui é classificação de características especiais, você pode colocar assim, ó. O processo em si, né, mostrando que a característica especial está relacionada ao meu processo, ou você pode simplesmente chegar aqui e dizer de fato qual é a característica desse teu para-brisa, né, se tiver uma característica especial desse cara. Bom, aqui a questão de especificação do processo, tolerância, enfim, você vai dizer o que é aceitável dentro desse teu para-brisa. Vamos dizer aqui que o máximo aceitável aqui vai ser mais ou menos 0,02 milímetros, aí você pode dizer mais de que. Então a gente aqui na classificação de características especiais, você pode colocar aqui que pode ser crítica, por exemplo. E aí a gente vai dar uma detalhada, só para você ver que a gente vai de acordo com, vou pôr aqui, ó, crítico. E na característica do processo, a gente vai dizer aqui que o corte, ele... beleza. Conforme corte os requisitos vai dizer que é um corte lá, o formato lá do corte. E a gente está dizendo aqui que ele pode... A tolerância, na verdade, né, mais ou menos 0,02 milímetros. Né, é o máximo que é permitido aqui nesse corte de diferença. Ok? E aí começa a vir o nosso controle em cima disso. Então, uma avaliação técnica da nossa medição. A gente vai dizer que isso aqui vai ser conforme o MSA.
essa avaliação técnica está muito relacionada à minha própria medição, ou seja, o que você garante aí, qual que é a sua técnica de medição. No nosso caso aqui eu poderia colocar dimensional também, né, já que a gente está fazendo medidas aqui de variáveis, o comprimento, se for o caso aqui do meu para-brisa, ou espessura, enfim. Eu já coloquei aqui conforme MSA, imaginando que nós temos um estudo de MSA já pronto para esse cara, mostrando detalhes, equipamentos, enfim. Aí a gente vem, então, estamos aqui dentro de métodos, tá? Dentro de métodos a gente tem algumas informações. Aí vem a questão de responsabilidade, quem que é o responsável por fazer essa verificação. Posso colocar aqui um inspetor. Nós temos aqui a questão agora de amostras, tamanho da amostra e a frequência em que nós vamos pegar essa nossa amostra. Aqui eu digo que nós temos aqui uma amostra de 50 para-brisas, para termos essa ideia. E a frequência são de 8 horas, ou seja, essas 50 amostras elas foram pegas dentro de um turno inteiro, né? Então 8 horas de trabalho, que é o correto, né? Se pegar amostras aí de um dia inteiro, por exemplo. O método de controle, aqui é uma programação via corte. Vamos dividir aqui para ficar mais fácil. Aqui, programação via corte, ou seja, como é que você controla este cara, qual que é o teu método de controle, principalmente de prevenção, tá? Já que a gente está falando aqui de um plano de controle, para que o problema não venha acontecer. Então esse aqui seria um método preventivo. Isso aqui às vezes você pode pegar do próprio FEMEA, né? FEMEA você já determinou lá quais são os controles preventivos, por exemplo. Então você pode pegar de lá e trazer para aqui. Aqui eu estou chamando programação via software, ou seja, quem vai fazer o corte é um robô. Então nós fazemos a programação através de um software e o robô vai lá e corta. Então é uma garantia de que a gente vai atender, por exemplo, essa especificação, essa tolerância, que a gente vai garantir todos esses caras. E um plano de reação, basicamente, seria se o pior acontecer, né? Se houver aqui uma não conformidade, se houver uma falha, por exemplo, né? Mesmo sendo robô, pode acontecer um problema aqui na minha programação, enfim. Aí qual que é o plano de reação? O que eu vou fazer se algum problema acontecer? Segregar materiais fora da especificação, ok? Então é um controle que eu estou fazendo para que o cliente ele não receba esse cara com problema, se for o caso. Então minha reação pode ser um cara como esse. Ou você pode ir lá no próprio FEMEA também e ver qual que é o plano que você desenvolveu nesse cara. Em resumo, eu ia colocar aqui para todas as etapas do meu processo ou todas as características do meu projeto, do meu produto, tá? Tudo que pode dar errado. Não esqueça, o plano de controle ele geralmente é baseado em alguém. Quem? Pode ser nos FEMEAs, no nosso caso de PIPAP, é o melhor que tem. Ou você pode basear o teu plano de controle nos requisitos do teu cliente. Tá? Existe lá um manual, um documento com os requisitos do que o cliente quer. E a gente vai colocando tudo que pode dar errado aqui. No meu caso do para-brisa, se eu estiver fazendo do produto em si, eu posso pegar todas as características técnicas desse meu produto e listar aqui. Então, espessura, comprimento, largura, todas as características técnicas que esse cara tem, tipo de material que vai ser aplicado no vidro, enfim, a colagem, como que vai ser, adesivos. Você coloca tudo sobre esse cara e vai fazendo aqui o teu plano de controle. A ideia, basicamente, é mostrar que você está controlando esta situação. Mas não esqueça de assimilar esses dois caras, né? Fazer o plano de controle e os FEMEAs conversarem entre si.